Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Marisete Neves, é um prazer estar com vocês aqui essa noite para apresentar a nossa empresa Doterra. Essa reunião vai ser dividida em duas partes, né? Eu vou fazer a apresentação para vocês da nossa empresa, do nosso sistema de trabalho, e logo em seguida nós vamos ter um treinamento com a Carla Stael. Eu vou apresentar a Carla depois para vocês, né? Uma querida, uma pessoa que eu amo de paixão, mas vocês vão ouvir um pouquinho mais a respeito dela no final. Eu apresento a Carla da maneira certa para vocês, tá? Sejam muito bem-vindos, é um grande prazer ter vocês aqui essa noite com a gente. E o meu papel aqui hoje é apresentar um pouquinho da Doterra. Essa é a nossa sede, a empresa ela está nos Estados Unidos, né? No estado de Utah. E a Doterra ela foi fundada em 2008, gente. E a fundação da Doterra foi feita sob a missão, né, de compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo. Isso faz uma total diferença, porque os nossos óleos, eles realmente têm um poder assim inacreditável, tá? E Doterra, quando eu ouvi a primeira vez esse nome, eu fiquei pensando assim, gente, Doterra, né? Eles erraram, né? Parece português, mas não é. É latim e quer dizer presente da terra ou dádiva da terra. Tá? Esse aqui é o campus da Doterra, só para vocês terem uma ideia, né? Tem 600 mil pés, né, quadrados e abriga mais de 2 mil funcionários. Cada vez que eu vou lá, eu vejo que eles estão construindo mais, né? Dessa vez nós fomos lá, eles estavam construindo uma nova armazém e a área de envasamento e um hospital. Eles estão construindo uma clínica médica e a creche para os funcionários. Então, eles estão aumentando muito a empresa. É muito interessante, né? Daqui a pouco a gente vai ter que ter aqueles carrinhos de golfe para poder andar lá dentro. É um campus de verdade, é algo impressionante. Esses são os fundadores da Doterra, são 7 pessoas de altíssima qualidade, pessoas, se juntar o que eles têm de anos de experiência, tanto no sistema de rede, quanto no sistema de óleos essenciais, é assim, incrível. Né, são pessoas realmente muito boas. Nós tivemos o prazer de já ter no Brasil o cientista, né, o doutor Rio, ele está voltando agora, ele vai dar um treinamento para a gente. Nós tivemos a oportunidade também várias vezes de estar com o Greg Cook, esse que um dos que está sentado na cadeira, né, do lado esquerdo, é uma pessoa incrível, e também o nosso CEO, né, o David Stirling, esse que está em pé no canto direito, tá? Então, são pessoas realmente assim fantásticas. E breve, eu espero que a gente tenha a oportunidade de ver a Emily aqui. Né? Eu brinco que a Emily é o coração da Doterra. Ela é apaixonante, vocês não têm noção como ela é boa. Essa é a sede da Doterra, aqui em São Paulo. O engraçado é que quando eles construíram, né, o escritório, quando eles montaram toda a estrutura, eles acharam que ela ia durar uns 3 anos, gente, não durou 3 meses, né? O Brasil, assim, é um case de sucesso na Doterra, o crescimento que nós temos é muito rápido. Nós crescemos com os números da Doterra. A Doterra é uma empresa diferenciada. Eu gosto muito desses números, apesar de não ser muito fã da matemática, mas esses aqui eu entendi rapidamente. A Doterra ela foi fundada em 2008, gente, em maio. Em dezembro, ela já tinha faturado US$ 1 milhão. Então, assim, é um número extremamente absurdo. 2012, ela já vendia US$ 1 milhão por dia. 2014, ela alcançou a marca de 1 milhão de consultores, né, de distribuidores. Hoje, nós já temos mais de 7 milhões. Olha como a Doterra cresceu. Em 2015, a Doterra fez o primeiro US$ 1 bilhão. A única empresa que cresceu com esses números tão rápidos, assim, que atingiu US$ 1 bilhão, tão rápido, foi a Apple, né, que é uma empresa de tecnologia. A Doterra foi a única empresa no nosso sistema de trabalho que conseguiu atingir essa meta em tão pouco tempo. Em 2016, ela já faturava 1,2 bilhões somente de venda nos Estados Unidos. Tá? Em junho, ela já tinha 3 milhões de consultores, 2016. Hoje, né, nós já temos mais de 7 milhões. A Doterra, quando ela entrou no Brasil, né, ela tinha uma previsão de que ela ia crescer, como eu falei para vocês, ela tem aquela sede
para 3 anos, né? E na realidade ela alcançou isso em 3 meses. E os números da doTERRA no Brasil, eles foram assim totalmente surpreendentes. Em 3 meses de Brasil, ela faturou o que ela levou 2 anos para fazer nos Estados Unidos. Só para vocês terem ideia de como está o crescimento no Brasil, né? Para vocês acompanharem um pouquinho do nosso crescimento. Aqui, né, a gente fala um pouquinho dos nossos produtos, né? A doTERRA, ela tem óleos extremamente cuidadosos, ela é muito cuidadosa em destilar os óleos no momento perfeito, eles são colhidos por produtores experientes, no tempo certo, no momento certo, então isso faz toda a diferença, tá? Outra coisa, né? Quando você vai usar óleo essencial e a gente pensa assim, para que serve óleo essencial, né? A gente não tem muita ideia. Eu costumo brincar que óleo essencial ele serve desde limpar a tua casa, cuidar da tua beleza, todos os seus problemas físicos, emocionais, cuidar do teu pet, fazer cremes para saúde, para rejuvenescimento, uma série de coisas que você consegue fazer com óleos essenciais. Eu vou citar alguns deles para vocês entenderem. Lavanda é o óleo mais vendido no mundo. Lavanda é excelente, gente, para queimadura, para espinha, cicatrizante. Quando você tem aquelas marquinhas de mosquito, né? Mosquito mordeu, está doendo, você pode passar lavanda. Lavanda é ótimo para relaxar, para dormir, para você tirar aqueles sentimentos de ansiedade. Então, lavanda tem diversas funções. É um óleo bem coringa mesmo, tá? Outro óleo que nós temos é o lemon, né? O limão é um óleo também incrível, ele faz um detox maravilhoso, ele é um neutralizador de odores, ele é antisséptico, purificação, né? Então ele realmente um óleo muito usado. A doTERRA tem algumas misturas de óleos que a gente chama de blends, né? O que são blends? São misturas de óleo e esses aqui são patenteados. Isso é que é muito legal, porque os óleos da doTERRA ninguém tem, porque eles são feitos por cientistas, a gente sabe quais óleos que estão lá, mas a gente não sabe o percentual de cada um deles, que isso é um segredo, né, da empresa. E esse aqui, né, na realidade, o Zengest no Brasil, Digestizen é o nome dele nos Estados Unidos, no Brasil ele veio como Zengest, ele é um blend digestivo, que ajuda muito nos seus problemas digestivos. Outro óleo que nós temos é o orégano. Eu sou extremamente apaixonada pelo orégano. O orégano, além dele ajudar na tua imunidade, você pode trabalhar pé de atleta, quando você tem alguma micose de unha, ele aumenta a imunidade, ele ajuda na digestão, ele é um vermífugo maravilhoso e ele é um óleo difundido também, é um óleo que ajuda a quebrar aquelas personalidades muito rígidas, pessoas que estão sempre certas, né, que têm opinião para tudo e que não cede de jeito nenhum, e pessoas acumuladoras. Ele ajuda você a se livrar, né, daquele acúmulo. Então é muito interessante, tá, o uso do orégano. É um dos meus óleos favoritos. Esse é um óleo para dores musculares, para articulação, chamado Deep Blue. O On Guard é um blend da proteção, além de aumentar a tua imunidade, ele ajuda você também a limpar. A gente tem pasta de dente de On Guard, a gente tem nos Estados Unidos material de limpeza. Então você imagina, o mesmo produto que você limpa a tua casa, você pode colocar na tua comida. Então é muito legal isso, porque esse blend é um blend da proteção, né? Então ele ajuda realmente a proteger. Nós temos o peppermint. Peppermint é um óleo assim, toda vez que alguém experimenta, ele fica impressionado com como esse óleo é potente. Uma gota dele, gente, tem 28 xícaras de chá da folha, só para vocês terem uma ideia. Então, quando você tem problemas respiratórios, quando você tá, sabe aquele desânimo, aquela coisa meio desanimada, ele te dá um up e ele é muito bom para dores e tensões, né? Dor de cabeça, você passa nas têmporas, tá? Você inala, passa um pouquinho aqui nas suas costas, ele ajuda a relaxar e é imediatamente, assim, é algo muito rápido, você percebe como que ele melhora a tensão. Então, realmente é muito interessante. Melaleuca é um outro óleo, eu brinco que melaleuca é aquele óleo assim, que você fica se perguntando como é que eu consegui viver tanto tempo sem melaleuca, porque melaleuca tem tantas coisas que você consegue fazer com ele, ele é um fungicida
bactericida maravilhoso. Ele, problema de pele, quando tem espinha, né, você passa um pouquinho de melaleuca, para aqueles tênis, né, que normalmente os filhos têm, né, adolescente, então, às vezes joga, vai para o colégio, volta, com o mesmo tênis o dia inteiro, ele é ótimo para isso. Pessoas que têm casaco de couro, fica aquelas manchinhas, né, de mofo, ele rapidamente ele consegue melhorar isso, dor de garganta, dor de ouvido, para tirar cheiro, para esterilizar a casa, enfim, tem uma série de coisas que você consegue fazer com melaleuca. Melaleuca é maravilhoso. O Brief é um blend respiratório, ele trabalha toda a área respiratória, é um blend que nós temos. Você tem também o Rei dos óleos, que é o frankincense. Esse é o óleo mais importante da aromaterapia, é o óleo assim que eu sou muito apaixonada por ele, na minha casa não falta ele de jeito nenhum. Ele aumenta a imunidade, ele ajuda você a trabalhar humor, depressão, questões de pele, ele ajuda para manchas, melasmas, para suporte celular, todas as pessoas que têm problemas autoimunes, esse óleo é fantástico, o resultado dele assim é impressionante. Eu sou muito apaixonada por ele, e esse é um dos óleos, né, que foi dado a Jesus Cristo. Ele, quando nasceu, ele recebeu 3 presentes dos Reis Magos, né, incenso, ouro e mirra. Incenso é o frankincense, né, incenso, olíbano, frankincense é o mesmo óleo. E o mirra, que hoje a gente vai ter o prazer de ouvir a Carla falar para a gente sobre ele. Então, eu, quando pude cheirar esses 2 óleos, eu fiquei muito feliz, porque era algo tão importante, era a coisa mais importante que existia na Terra naquele momento, né? Incenso, ouro e mirra. Foram os presentes dados ao menino Jesus. E esse óleo a gente vai falar um pouquinho sobre o mirra hoje, para vocês poderem entender o poder dele, tá? Aqui tem alguns produtos da doTERRA. A doTERRA nos Estados Unidos, ela tem uma linha vasta de produtos, tanto para cuidar da pele, quanto para shakes, né, alguns nutracêuticos, tem uma série de coisas e nós vamos ter todos eles no Brasil. A doTERRA tem anunciado, todos os meses a gente tem vários lançamentos, então a ideia deles é trazer todos eles aqui para o Brasil, tá ok? E a doTERRA tem algo muito interessante, que é uma certificação de garantia. A doTERRA, ela tem um certificado chamado CPTG, que no Brasil foi traduzido como Certificado de Pureza Testada e Garantida. Esses são vários testes que são feitos com os óleos, né, pela empresa, mas a empresa não se contenta dela mesma só fazer os testes. Então, ela contratou, né, o serviço de uma outra empresa chamada PRC, pesquisem a respeito dela, né, é uma certificadora de plantas, é um centro de pesquisa, né, de plantas aromáticas, e eles dão certificação, é como se fosse um ISO para as plantas, para vocês terem uma ideia. E a doTERRA é a única empresa que é testada pela PRC que libera os laudos dela. Então, ela testa não só para a doTERRA, são várias empresas, essa é uma empresa que não faz parte da doTERRA, né, terceirizada, e o interessante é que a doTERRA é a única que pede para abrir os laudos dela. Então, todos os nossos produtos, os óleos, né, simples, eles têm a cromatografia, né, os testes dos óleos, feito por lote, e eles são abertos e são feitos por essa empresa, ok? Então vamos lá, a doTERRA tem vários projetos sociais no mundo, eu amo todos os projetos sociais da doTERRA. O que eu mais gosto de verdade é esse, né, sobre a operação Underground Railroad. Eu estive lá nas 2 convenções da doTERRA que eu fui, e eles passaram um relatório de quantas pessoas eles haviam tirado do tráfico, né, humano. Então, eu acho que a pior coisa que existe é você tirar a liberdade de uma pessoa, e você forçar uma pessoa a fazer algo de escravidão é algo muito triste, e a doTERRA, ela apoia muito esses projetos, entre outros, tá? Só para vocês terem uma ideia, pesquisem lá depois, quando vocês quiserem. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do plano de compensação, tá ok? Então, quando você entra na doTERRA, você se cadastra, né, na empresa. Você tem 2 opções, você pode se cadastrar como cliente preferencial ou como consultor, e você passa a ter 25% de desconto, né, na compra do produto. Então, você já compra com 25% de desconto. Quando você
faz isso, você se cadastra na empresa, a Doterra tem algo muito interessante, que é a recompensa de fidelidade. A recompensa de fidelidade da empresa é o seguinte, ela diz, olha, já que você é fiel, que você compra comigo todos os meses, você tem um pedido programado, o que a empresa faz? Ela vai te dando desconto como se fosse milhas, você vai acumulando pontos, que depois você resgata em produtos. O interessante é que você resgata no produto que você quiser, não existe assim, você só pode pegar esses produtos aqui. Normalmente, eu quando trabalhei em uma empresa, pelo menos, né, quando eles faziam esse tipo de promoção, era produto que estava encalhado com a validade vencendo, né? A Doterra não existe isso, gente. Você pode retirar no produto que você quiser, ok? Então, você começa com 25%. E a cada 3 meses, você vai aumentando o teu desconto. Então, vamos supor, você comprou 100 pontos, você vai recebendo pontos de volta. Então, no primeiro mês, você tem mais 10% no primeiro mês. Então, você passa a 35%. Você compra com 25% e acumula 10%, tá? Depois de 4 a 6 meses, você vai aumentando. Então, você vai para 15%, depois para 20%, 25% e chega a 30%. Então, no total, 25 mais 30, você vai ter um total de 55%, sendo que 25% você tem no desconto no valor do produto e 30% você tem de volta a pontuação para você retirar no que você quiser. Então, eu, por exemplo, toda vez que eu compro, eu tenho 30% de volta. Então, se eu comprar 100 pontos, eu tenho 30. Então, teoricamente, eu teria 3 vidros de óleo de limão, por exemplo, né? Só para vocês terem uma dimensão de valores. Então, é muito legal porque você passa a ter produtos de graça que você pode pegar para o teu uso próprio, você pode vender com 100% de lucro, né? Então, fica ao seu critério o que você vai fazer com a sua pontuação, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês sobre o bônus de início rápido. O bônus de início rápido é o seguinte, quando você indica uma pessoa para a Doterra, você está aumentando o número de pessoas, você está ajudando a empresa a crescer, automaticamente a empresa, o que ela faz? Ela ajuda você também. Então, o que a empresa vai fazer? Ela te dá 20% de tudo que essa pessoa comprar, da pontuação dela, nos primeiros 60 dias que essa pessoa estiver no negócio. Por que a empresa faz isso? Porque nos primeiros 60 dias são os dias mais difíceis para a pessoa que entrou. Ela não conhece direito os olhos, ela não sabe como utilizar, ela está em dúvida como fazer. E se você tem isso, você tem o interesse de ajudá-la, né? E você recebe por isso, você está ali cuidando dela mais de perto para que ela possa desenvolver o projeto da maneira certa e você é recompensado por isso, tá? Então não é só na primeira compra, é em todas as compras que a pessoa fizer nos primeiros 60 dias. E a empresa te dá 10% no segundo nível e 5% no teu terceiro nível. O primeiro nível, né, é o que você convidou, o segundo nível é o que a pessoa que você convidou e de baixo, tá? Então, você recebe em 3 níveis, isso é muito interessante. Outra coisa que a empresa tem, que é um bônus super diferenciado, se chama-se poder de 3. Eu gosto muito do poder de 3 porque ele é um bônus que já te orienta como você deve trabalhar a tua equipe, né? Porque quando você trabalha com equipes, você vai criando equipes e vai ajudando pessoas a se tornarem líderes, e isso vai te beneficiar no plano da empresa. Então, a empresa diz o seguinte, você entra, convida 3 pessoas que queiram desenvolver o projeto com você. Então, quando você e essas 3 pessoas, né, vocês fazem um pedido de, em média, 150 pontos, no total vocês têm que ter 600 pontos, tá? Eles têm que estar com pedido de LRP e você faz 600 pontos. Quando você faz 600 pontos, a empresa te paga R$ 200, tá? Ela te paga R$ 200 por isso, porque você ajudou e ensinou essas pessoas a fazerem o mesmo. E o que acontece? A gente brinca, né? Qual é o nome do jogo agora? O nome do jogo é você ajudar essas 3 pessoas a também ganharem R$ 200. Olha que interessante. Quando você pega cada uma dessas pessoas e ajuda eles a fazerem com a equipe deles 600 pontos, eles ganham R$ 200 e você passa a ganhar R$ 1.000. Então, qual o seu trabalho? Ensinar essas pessoas a ganharem R$ 200. E qual é o trabalho deles junto com você? Ensinar esses 3 que eles colocaram, cada um deles, a também ganharem R$ 200. Porque quando cada um deles ganha R$ 200, olha o que acontece, que interessante, tá?
Deixa eu passar aqui. Ó, o que vai acontecer? Você passa a ganhar R$ 5.000. Esses 3 que você colocou ganham 1.000 cada um, e as outras de baixo, cada um deles vão ganhar R$ 200. Ok? Então é um jogo ganha-ganha, gente. Todo mundo ganha. Então o grande objetivo aqui é você ensinar as pessoas a ganharem mais R$ 200. Ok? Porque se todo mundo fizer isso, automaticamente você está aumentando os teus ganhos e ajudando as pessoas que você colocou a ganharem dinheiro, tá? Uma coisa que a Doterra tem muito interessante é o bônus de desempenho de liderança, tá? O que acontece? Normalmente as empresas, nesse sistema, elas pagam esse bônus, muitas vezes uma cota anual, outras pagam mensal, como a Doterra faz, mas eles normalmente só pagam bônus de líderes de diamante acima, ou platina, ou líderes que já estão quase no topo de carreira da empresa, tá? A Doterra, ela fez algo diferente, ela começa a pagar esse bônus, que é um bônus de todo o faturamento da empresa. Se vocês lembrarem, eu falei para vocês que a Doterra já está faturando a média de 3 bilhões de dólares, né, no mundo todo, e o que acontece? Ela separa 1% desse valor e ela paga para os Premier e Silver. Vocês vão entender isso no plano de carreira quando eu mostrar para vocês. É o início do plano de carreira da empresa, e ela começa a pagar essas pessoas. Por quê? Porque ela entende que toda a cadeia precisa ganhar bem. Né? A Doterra fez um plano, só para vocês terem uma ideia, que tem 10 anos e nunca foi alterado. Ele só foi acrescentado. A única coisa que foi mudado no plano da Doterra é que eles acrescentaram esse 1% para Premier e Silver, né? Que são os patamares. Então, a empresa, ela paga muito bem. E esse bônus aqui é muito interessante, porque você recebe um valor igualitário. Então, todos os Premier que bater a meta, eles vão ganhar o mesmo valor no mundo inteiro. Não é pelo tamanho da equipe que a pessoa tenha, mas eles dividem entre todos eles. E isso é muito interessante, porque as pessoas que estão começando, elas vão ser beneficiadas também, tá? Por estarem fazendo esse trabalho. Aqui é o plano de carreira da empresa. Como eu falei para vocês, eu gosto muito do poder de 3, porque o poder de 3 ele já vai te ensinando como é que você trabalha a tua equipe. Se você começar a cadastrar e colocar pessoas todas ligadas diretamente a você e não ajudarem elas a crescerem, você não ganha, porque você vai ganhar dinheiro ajudando pessoas a ganharem dinheiro. Então, isso é a coisa linda do nosso sistema de trabalho. Antes do Premier, nós temos alguns patamares, né? A gente tem o gerente, o diretor e o elite. E a gente tem depois o nível de Premier. Até o Elite, você cresce com toda a pontuação da tua rede, né? Não importa em que nível a pessoa esteja, 10º, 20º, 30º, não importa. Você vai somar a pontuação de todos eles mensalmente e você vai crescer com a pontuação deles. A partir de Premier, você precisa ter 2 equipes, você precisa ter 2 pessoas, pelo menos, né? 2 equipes trabalhando. Então, cada uma delas precisa chegar a executivo. Executivo são 2.000 pontos cada uma, e mais 1.000 pontos que você faz com a somatório da tua equipe. E você chega a Premier. Para você chegar a Silver, você precisa ter 3 equipes de Elite. Elite é a pessoa que faz 3.000 pontos com toda a equipe dele. E se vocês observarem, para você chegar no topo do plano de marketing da empresa, que é o diamante presidencial, você precisa trabalhar 6 equipes e todas as 6 equipes chegarem à platina, tá? Então, é algo completamente plausível. A gente tem muitos diamantes, muitos diamantes azuis, né? E muitos presidencial Diamond, né? Na Doterra no mundo inteiro. E no Brasil não vai ser diferente. O Brasil já chegou, as pessoas já começaram a chegar nos patamares. Por quê?
você cresce ajudando pessoas. E eu acho que tem tudo a ver com aquilo que o brasileiro gosta. Eu não conheço ninguém no Brasil que use um produto, que goste dele, que fique só para ele e não tenha coragem de falar para as pessoas. É muito pelo contrário, né? Se a gente chega, por exemplo, no supermercado e vê uma pessoa comprando um produto que a gente sabe que está caro e que tem outro lugar que está mais barato, mesmo que a gente não conheça a pessoa, a gente vai lá e dá a dica para ela. Então, isso faz parte da nossa cultura. Por isso o Brasil cresce tão rápido e a gente teve um crescimento tão grande, porque a gente não consegue ficar só para a gente quer ajudar outras pessoas. Então, aqui você percebe que você cresce ajudando pessoas, e essa é a média de ganhos que as pessoas têm. Só para vocês terem uma ideia, né? Essa é uma média mundial, o Brasil tem um pouquinho menor a média, porque a gente está começando no negócio, mas brevemente a gente vai estar já atingindo esses patamares aqui, esses valores. Então, um ouro, por exemplo, na doTERRA, ele está faturando acima de 18 mil reais mês, né? Então, essa é a média mundial de um ouro, um diamante, 63 mil reais, né? E um presidente Diamond acima de 400 mil reais. Então, essa é a média mundial e muito breve a gente vai estar atingindo esses patamares aqui no Brasil, ok? Como é que eu faço para começar nesse negócio, né? Então, o que as pessoas perguntam. Eu fiquei muito feliz quando eles lançaram esse kit aqui de soluções naturais. Só para vocês terem uma ideia, o kit de soluções naturais, se você for comprar cada óleo desse, cada produto que vem aqui, são 30 produtos, fica mais de 3 mil reais. Mas a doTERRA, ela diz o seguinte, ela quer que as pessoas tenham o contato com os produtos e ela sabe que quem começa a usar óleo essencial, você não para. Vocês sabem por quê? Porque a empresa tem uma retenção, gente, de 64% em 10 anos. Né? Eles fizeram a média da retenção. Só que se eles forem colocados de um ano para o outro, dá mais de 80%. Hoje, né, de um ano para o outro, o que a doTERRA tem. Então, é algo muito expressivo. Em qualquer tipo de negócio, você tem uma retenção dessa. Em escola, em academia, em lojas, em qualquer lugar que você tem uma retenção dessa, é algo extremamente absurdo. E nós, na doTERRA, por termos uma retenção tão alta, as pessoas começam a usar os produtos e elas ficam muito encantadas. Então, esse kit ele tem um pouco de cada produto, né? Ele já tem alguns produtos e tem o difusor e a caixa de madeira. Esse kit, ele sai por 1.990 e você já faz 400 pontos. Mas ele tem um diferencial a mais. Quando você entra com esse kit, você não entra ganhando 10% de volta da tua pontuação. Você já entra com 15%. Então, 25 com 15, você já entra com 40%. 25% você tem de desconto em dinheiro e 15% você já tem. Então, automaticamente, você conseguiu passar 3 meses à frente, tá bom? Então, esse kit é muito interessante para quem puder entrar com ele. E você já ganha o difusor, gente. O difusor da doTERRA é inacreditável. Outro kit que nós temos que é muito interessante é o kit essencial para o lar. Esse kit, ele vem com 10 produtos, que são os 10 produtos mais vendidos da doTERRA, que você mais precisa na realidade para você ter em casa. Eles basicamente assim, eles atingem a maioria das coisas que você precisa e vem um difusor de graça. O interessante desse kit é o seguinte, esses óleos são de 15 ml, tirando o Deep Blue, que ele só tem em 5, tá? Então, você vai ter 3 vezes mais a quantidade de produto e você ganha o difusor, tá? Só o difusor, para vocês terem ideia, ele está a R$200, se eu não me engano. E a gente tem mais 2 kits, que é o kit Brasil, que ele vem com 2 óleos do Brasil, e o kit essencial da família, que é esse mesmo kit que a gente tem aqui de 999, mas ele está com 5 ml. Então, esse kit aqui do meio, você tem 3 vezes mais produto e não é 3 vezes o valor. E, além disso, ainda você ganha o difusor. Então, é assim, uma super promoção mesmo que a doTERRA tem, tá? Então, você pode escolher qual o melhor kit para você começar. Você deve estar pensando assim, tá bom, eu entro, eu começo, mas eu não entendo nada de óleo essencial, nunca ouvi falar, como é que eu faço isso? Gente, a doTERRA é uma mãe, ela tem um sistema de trabalho, nós temos um sistema de trabalho que você tem
tudo mastigado para você poder desenvolver o projeto. Então é muito legal porque todo mundo fala a mesma língua. Então é muito legal quando a gente começa a perceber o sucesso das pessoas. Hoje mesmo uma consultora virou para mim e falou assim, cara, eu estou adorando esse negócio de fazer reunião em casa. Ela cadastrou 5 pessoas esse mês e a primeira dela internacional. E tudo com esse material, que é um material simples, qualquer pessoa consegue fazer. E nós temos grupos, né, que a gente tira dúvidas, temos pessoas maravilhosas na equipe que nos ajudam muito e que sabem muito dos olhos, e a gente tem uma cultura na doTERRA de compartilhar, porque nós sabemos que todos nós ganhamos aquele bônus mundial da empresa. Então, o trabalho de um interfere no trabalho de outro positivamente, então a gente tem um trabalho muito legal junto, né? Então, a gente trabalha muito legal. E como é que você faz para ter sucesso na doTERRA? É bem simples. Você tem que usar o produto, porque quando você usa, você fala do coração e com os olhos, você não precisa decorar nada, é algo simples, qualquer pessoa consegue fazer isso, tá? Você compartilha, a gente sempre fala, né? O trabalho mais difícil da doTERRA, o produto faz, que é o produto que vai realmente mostrar para a pessoa o resultado dele. Então, isso é tranquilo. O que você precisa fazer é mostrar o produto e deixar o produto fazer o trabalho dele e ensinar outras pessoas. Então, a gente sempre faz isso aqui na nossa equipe, né? A gente ensina as pessoas e ajuda eles a compartilhar, tá? Eu gosto muito dessa frase aqui, né? As escolhas de hoje determinam o seu amanhã. Tudo que nós fazemos, gente, hoje vai influenciar o amanhã. Não adianta a gente plantar abóbora e querer colher laranja, né? Então a gente precisa plantar para colher e tudo tem a sua estação. E a gente precisa entender isso. Nossa vida é feita de escolhas. As escolhas que nós fazemos é que vão determinar o nosso futuro. Então que vocês possam fazer as escolhas certas, escolher qual o melhor kit para vocês entrarem. Eu acho que o mais legal, né, você falar com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje, né, você que veio como convidado, conversa com a pessoa, decida com ela qual o melhor para você. O melhor para você é o que vai te deixar mais confortável. Se você pode começar com um kit maior, comece. Se você não pode, o intermediário comece, ou comece com um kit menor. O importante é você começar, tá? Para que você possa desenvolver esse projeto da melhor maneira possível, tá ok? Eu gostaria, né, de falar com vocês agora de uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Quando eu conheci a Carla, eu conheci num curso que nós fizemos juntas, assim, foi um presente que eu ganhei. E é uma pessoa que tem um carinho muito grande por ela, pela família dela, e nós já tivemos a oportunidade de irmos juntas para os Estados Unidos, né? Foi uma delícia, e a gente alugou, né? Nós somos um grupo, e nós alugamos 2 vans para a gente poder rodar nos Estados Unidos, e ela ficou na minha van e a gente estava bem mais próximo. E eu vou falar para vocês, além de uma pessoa, de um ser humano maravilhoso, ela tem uma capacidade impressionante, né? A Carla, ela vai falar um pouquinho dos cursos, de tudo que ela faz, mas se eu fosse vocês, pegariam um papel e uma caneta e começaria a copiar tudo que ela vai falar para vocês, porque realmente ela sabe do que ela está falando, ela vive os óleos essenciais. E hoje a gente vai ter o grande prazer, como eu falei com vocês, de aprender sobre 2 grandes óleos, né? Que é o mirra, que é o óleo que foi dado a Jesus Cristo, gente. Esse óleo é incrível o resultado dele, e vocês vão ver falar sobre o cravo, que é um outro óleo também muito interessante. Então, Carla, obrigada, querida, a sala está aí para você, você pode subir a apresentação, né? Fique à vontade, e muito obrigado por você compartilhar com a gente o seu conhecimento. Nossa, depois dessa apresentação, a responsabilidade aumenta, né? Porque Marisete não economiza em elogios, mas a verdade é que o coração grande dela faz metade do trabalho aí. Gente, olha só, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Para mim é a primeira vez que apresento esse novo formato, né? Que a gente vai apresentar 2 novos óleos, porque antes a gente fazia sempre falar e explicar mais os óleos que vinham como base no kit, mas agora a gente fez diferente. Então eu achei muito legal, e a verdade é que quanto mais a gente estuda, mais a gente quer compartilhar, e quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, né?
Então, vou fazer uma rápida introdução de falar de mim. Marisete disse que eu sou muito estudiosa, e sou mesmo. Eu vou dizer para vocês que eu conheci as terapias integrativas há mais ou menos uns 6 anos. Eu sou terapeuta holística de uma técnica chamada Body Talk, que é baseada em medicina chinesa, e senti necessidade de conhecer um pouco mais da medicina tradicional chinesa. Fui fazer acupuntura. Num dos módulos de acupuntura, eu conheci a fitoterapia e depois a aromaterapia. E aí foi assim, né? Uma paixão imediata. Milton tá com o áudio ligado, por favor, dá uma desligadinha. Obrigada. Então, depois dessa paixão, eu comecei a associar as duas técnicas e percebi o quanto eu gostaria de me aprofundar ainda mais desse estudo. E, na verdade, assim, eu já tinha usado vários óleos de outras marcas, até marcas importadas, e num curso, como a Marisete disse, eu conheci a doTERRA. Nós estávamos, a Marisete é incansável em conhecimento, em busca de conhecimentos também. Ela já foi minha professora, já fiz o curso dela, que eu super recomendo. Mas o nosso primeiro encontro foi como colegas. A gente estava fazendo um curso muito interessante também. Esse lance da convenção anual também foi fantástico. Foi lá que eu pude ver de perto toda a estrutura científica que a empresa tem, todo o compromisso de co-impacto, né, que é aquela preocupação com os reais produtores dos óleos, né? Eles não têm fazendas onde eles próprios cultivam, eles vão atrás dos pequenos produtores e dão a eles condições dignas de vida, de pagamento. Então, o óleo que a gente recebe, ele vem coberto de bênçãos, não só das bênçãos da natureza, mas também, eu acredito, daquelas pessoas que foram beneficiadas com a valorização do seu trabalho, né? Com o que eles estão realmente recebendo de justo pelo que fazem. Bom, depois desse passeio, aquela paixão à primeira vista só amadureceu. A minha confiança no poder e na pureza dos óleos essenciais. E realmente estou me dedicando cada vez mais a estudar. E vamos lá, o prazer é todo meu de poder compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido. Então, como a gente falou, esse é um novo formato, nós estamos trazendo novos óleos essenciais e, a pedido do grupo, eu fiquei então de falar sobre 2 óleos, que são a mirra e o cravo. Então, aqui, a mirra e o cravo. São óleos muito utilizados em aromaterapia e estão disponíveis a partir da mês de fevereiro aqui para compra. E esse é um trabalho, como a Marisete já frisou lá na primeira parte da apresentação, de compromisso da empresa, de ir trazendo para nós aqui no Brasil, gradativamente, por causa até da burocracia que eles têm para trazer os produtos que já comercializam lá. E aos poucos nós estamos tendo o prazer de poder utilizar de toda a linha de óleos essenciais que a empresa já comercializa. Bom, antes de falar exatamente sobre cada um deles, eu gostaria de lembrar o que a gente sempre fala em qualquer início de explicação sobre óleo essencial. Essa substância natural e tão poderosa, ela é capaz de influenciar o nosso corpo como um todo. Ele atua no nosso físico, no nosso mental, emocional, espiritual, que muita gente prefere chamar de energético. E, na verdade, esse entendimento desse conjunto, né, de que somos nós é muito importante. A medicina ocidental, que a gente está acostumada a referenciar só apenas em exames, em cirurgias, em remédios de farmácia, na verdade já tem escolas de medicina voltando o olhar para essa realidade. Eles já começam a acreditar e a aceitar o que as medicinas orientais, eu então tenho, né, minhas bases lá na medicina chinesa, jamais foi esquecido por essas doutrinas mais tradicionais. Que nós somos um complexo, nós somos corpo, mente, espírito, energia. E muitas vezes as doenças que chegam a se manifestar no nosso corpo físico podem, e quase sempre, sim, tiveram origem em desequilíbrios que começaram lá atrás, em outros níveis, né? No nível emocional. Quem nunca ouviu falar de que foi ao médico, alguém fez todos os exames e não tem nada físico.
e aí tem o emocional, e a gente custa acreditar que isso possa estar acontecendo. Antigamente isso era visto meio como frescura, isso é da sua cabeça. Ok, mas é a sua cabeça mesmo que comanda esse processo todo. Então, se a gente não cuida do mental, se a gente não cuida do emocional, fatalmente isso vai complicar e a gente vai ter, então, um comprometimento do nosso físico. Então, essa é a verdadeira natureza do ser humano. Olha que imagem bonita, uma imagem que chama energia, uma imagem para quem já conhece, já estudou a questão dos chakras, que são uma ponte entre as energias cósmicas e as nossas energias físicas. Como é gostoso a gente estudar o que os óleos essenciais podem fazer para nos balancear, para nos trazer de volta a um equilíbrio, a uma troca saudável com essas energias. Bom, quando fazemos uso de um óleo essencial, pode ser por qualquer forma, né? A gente usa tópico, que é quando passa na pele, o aromático, quando a gente só faz a inalação, ou até mesmo com uso interno, que alguns óleos da doTERRA já estão autorizados para serem consumidos de maneira, tomando, né, uso interno. Nós estamos trabalhando muito mais do que resolver uma dor, por exemplo. A gente está trabalhando o reequilíbrio de todo o nosso organismo. Muito mais do que se atentar ao sintoma, que, claro, é importante, ninguém quer ficar com dor de cabeça toda a vida, ninguém quer ficar com uma dor muscular, a gente vai encontrar esse suporte num óleo essencial, mas muito mais do que tirar aquele sintoma, a gente vai estar conseguindo fazer o reequilíbrio do nosso organismo. E por que isso é possível? A gente tem uma parte muito importante que, na verdade, é a minha grande paixão, que me leva a estudar e sempre buscar um pouco mais de informação, que é a parte química, na verdade, bioquímica dos óleos essenciais. São substâncias naturais que estão presentes, são chamadas de princípios ativos dos óleos essenciais e que têm uma estrutura química muito semelhante às nossas próprias moléculas. Então, eles são facilmente reconhecidos, identificados e aceitos pelo nosso organismo. Todo mundo sabe o que é um efeito colateral. O efeito colateral de um medicamento, de uma substância que a gente toma, é a reação do nosso organismo que não se afiniza com aquele complemento que foi colocado dentro do organismo e aí reage negativamente. Nos óleos essenciais, é praticamente neutra e inexistente a questão de efeitos colaterais, porque exatamente pela capacidade que eles têm de se afinizar, as moléculas de um óleo essencial são bem pequenas, então elas são facilmente absorvidas, penetram nas nossas células, nos nossos tecidos e vão viajar rapidamente por todo o nosso corpo. Não está dando esse suporte de reequilíbrio completo no nosso organismo. Então, esse é um dos motivos pelos quais a Marisete falou que é tão impactante quando a gente apresenta o óleo essencial para uma pessoa. O óleo, o produto, faz a maior parte do trabalho, porque quanto mais, muito mais do que tratar esses sintomas, os benefícios dos óleos essenciais alcançam em todo o nosso corpo. Então, ele dá a nossa condição de se reequilibrar e estende o bem-estar a outras áreas que a gente às vezes nem imaginava. Então, não é incomum que a gente ouça relatos de pessoas que experimentaram e disseram, olha, eu peguei o óleo tal para tratar a situação tal, mas quando eu vi, eu estava mais calmo, mais animado, mais concentrado, mais dispersos. Essa é a grande pegada dos óleos essenciais. E a gente tem cada vez mais aceitação disso no Brasil, está um mercado maravilhoso para se trabalhar aromaterapia, óleos essenciais, porque desde o ano passado, o Ministério da Saúde incluiu a aromaterapia oficialmente naquela tabela de terapias integrativas e complementares. Então, ela é uma prática de saúde que já pode ser oferecida, não digo que já está sendo, porque a gente tem alguns entraves burocráticos, né, mas que já pode ser oferecida nos postos de saúde de primeiro atendimento. Então, imagina, olha, gente, em vez de você, profissional de saúde, estar oferecendo um remédio, antitérmico ou até mesmo um analgésico para aquela pessoa que vem ali reclamar de uma dor de cabeça esporádica,
você pode oferecer um óleo de hortelã-pimenta, que ele vai conseguir um efeito maravilhoso. É claro, não é para substituir a medicina. A medicina atual, ela tem recursos maravilhosos, dos quais a gente não pode nem pensar em abrir mão. Toda dor deve ser investigada, mas o que a gente faz destaque em aromaterapia, a filosofia da aromaterapia é que nem tudo é só uma causa física. Então, se você pode abrir mão de um recurso natural que vai te dar condições de aliviar o sintoma, não vai ser esse o seu único benefício. Você vai começar a se trabalhar para o famoso reequilíbrio do corpo. Bom, essa introdução ficou longa, vamos lá direto ao maravilhoso óleo de mirra. Vocês desculpem, eu sou um cadinho viciada em ser professora, então eu vou fazendo, né, bem detalhado, bem prático, mas a vontade é realmente dividir com vocês um pouco do que eu tenho aprendido. Eu gosto muito de começar falando de um óleo, claro, apresentando mirra, o nome em inglês que vem, inclusive, nos nossos frascos é o mir, mas é muito importante que a gente conheça o nome botânico das espécies. No caso da mirra, a gente chama de comifora mirra. Por que é importante o nome botânico? Porque algumas plantas, principalmente cítricos, é muito comum acontecer, em determinadas regiões eles podem mudar de nome. E aí o que você vai ter? Você vai ter uma confusão sem saber exatamente qual o produto que você está usando. Isso não vai acontecer se você se basear no nome botânico. E vocês podem observar que nos frascos da doTERRA, logo abaixo do nome comum, a gente vai encontrar o nome botânico daquela planta que deu origem àquele óleo. Vamos então falar da mirra, né? A Marisete já fez uma apresentação muito legal, é um dos óleos mais famosos da história, porque ele é citado na Bíblia. Ele foi um dos presentes dados a Jesus. Naquela época, era muito comum o uso de óleos em cerimônias religiosas. É uma das situações que a gente vai aprofundar aqui com a questão da mirra. E esses dois ficaram muito famosos, o incenso, que é o nosso frankincense, e a mirra, por terem sido dados de presente. Foram dados exatamente com sinal de reverência, com a importância toda que aqueles óleos tinham na época. E sobre a origem da mirra? É uma planta natural da África, da Ásia, principalmente da Etiópia, é onde ela floresce, onde existe uma árvore. Essa aqui é uma árvore da onde é extraída a mirra. Na verdade, é a resina, aquelas pedrinhas que estão ao lado da foto, da onde é extraído o óleo essencial. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dessas lágrimas marrom amareladas, né, que são submetidas a uma destilação a vapor para sair o óleo essencial. Como eu já falei, todos os óleos essenciais têm componentes bioquímicos e os especialíssimos que fazem parte, que compõem o óleo essencial de mirra, faz desse óleo um óleo rico em propriedades antivirais, antiparasitárias, anti-inflamatórias, antissépticas, cicatrizantes, expectorantes e com um potencial muito calmante para a nossa área emocional. Nos próximos slides eu vou falar um pouquinho mais de cada uma das aplicações, o que a gente pode usar a partir dessas propriedades, o que faz deles assim, tão importantes para nós. Então vamos lá. Apoio ao sistema respiratório. O óleo essencial de mirra é comumente indicado para dar um suporte em situações de asma, de bronquite, aquele catarro preso, tosse, dor de garganta e também aftas e gengivite. Porque ele ajuda, nessa parte respiratória, ele ajuda a eliminar a congestão. E é muito benéfico para o nosso sistema imunológico. Então, ele vai ajudar o nosso corpo a se recuperar dos resfriados. Porque a gente sabe que, em geral, um resfriado é apenas um vírus, que a gente até toma uma vacina de vez em quando, mas que cada ano os vírus se adaptam e vêm com outra situação que acabam fazendo ele não ser, a vacina não ser mais eficaz. Então, o importante, no caso de uma virose, é que a gente tenha um sistema imunológico fortalecido para que possa se livrar desse ataque. Outra indicação muito comum, um apoio ao sistema digestivo, em casos de diarreia, de má digestão, que é a dispepsia, né, quando a gente come, fica com aquela sensação de peso, flatulência extremamente desagradável, a questão da modificação do nosso apetite, aquela perda de apetite.
porque ele vai atuar limpando todo o sistema, mais uma vez trabalhando sistemicamente para dar todo o apoio que a gente precisa para voltar ao equilíbrio do corpo. Agora, na verdade, a mirra é um dos óleos assim mais famosos por trabalhar problemas de pele, por nos ajudar. Então, olha só, desde o tempo dos egípcios, né, eles eram extremamente hábeis no uso de substâncias naturais. O poder da mirra é conhecido por ser um poderoso antioxidante. E a oxidação é que leva ao envelhecimento, é que leva a pele a ficar mais flácida. Então, a pele, a mirra trabalha na pele, não só trabalhando peles doentes, por exemplo, aquela micose, pé de atleta, outros tipos de micose, micose de unha, a pele que fica irritada pelo frio. É tão comum, né, a gente ver aquela pessoa com a pele que parece que vai explodir, vai rachar de tão irritada que está. É muito importante também o uso para as peles mais maduras, pessoas com idade, né, a gente vai passando das idades daquela pele viçosa, então ele ajuda a fazer um trabalho de recuperação, porque ele vai estar ali reduzindo a inflamação, aliviando as irritações, eliminando as infecções. E o trabalho de base, um poderoso antioxidante. A gente encontra também indicação do uso da mirra para ajudar na circulação sanguínea, porque, como muitos óleos, ela vai facilitar, vai penetrar facilmente nas células e tecidos, vai aumentar a entrada desse oxigênio lá, melhora o metabolismo. Melhorando o metabolismo, todo o corpo começa a reagir de uma maneira mais forte e vai trabalhar para funcionar melhor, né? E especialmente em caso de artrite reumatoide, a gente encontra indicações de que ele produz um certo tipo de aquecimento e com isso ele vai dar um alívio nesse sintoma causado, na dor causada pela artrite reumatoide. Em relação ao apoio ao sistema geniturinário, a gente vê aqui muitas indicações para os problemas femininos, os ciclos femininos, né? Problemas menstruais como ausência da menstruação, aqueles corrimentos que são as famosas leucorreias, pruridos, coceiras, a candidíase, que infelizmente é muito comum, é um fungo muito comum que ataca as mulheres, e ajudar também no suporte na menopausa. Eu preferi fazer aqui, todo mundo pergunta sempre a questão do uso. Então, eu preferi tirar aqui, vocês vão ver logo abaixo, tem o link. Esse é uma publicação oficial da empresa doTERRA a respeito do óleo de mirra, onde é feita a recomendação de uso, o modo de usar e as precauções. Não há ainda muitas liberações para uso interno. Então, esse óleo de mirra vem com a recomendação de fazer em uso externo, de sempre que for caso de peles sensíveis, fazer uma diluição num óleo vegetal. O óleo de coco fracionado da doTERRA é excelente, é um óleo trabalhado quimicamente para não congelar, né, não endurecer, ele não tem cheiro, é um óleo rico em ácidos que vão ajudar também a recuperação da nossa pele. Então, as indicações mais comuns são de uso tópico e de uso aromático. Então, você pode colocar, eu nunca experimentei, confesso, mas está no site, no creme dental, para ajudar na limpeza. A gente viu que ele tem propriedades para ajudar, né, em machucadinhos na boca, então também vai ajudar a trabalhar a nossa flora da boca, trabalhar nossos bichinhos do bem, as bactérias que estão aqui na boca, adicionando uma loção ou hidratante para ajudar a promover essa aparência de pele revigorada, e difundindo, ele vai ajudar muito mais o nosso humor, a nossa percepção, porque ele vai atuar direto no nosso emocional. Já já a gente vai falar sobre o emocional, que pode ser muito positivamente afetado pelo óleo de mirra. Então, modo de usar, 1 a 3 gotas no óleo fracionado de coco e no aromatizador elétrico. Eu gosto muito de fazer essa advertência aqui, gente. Em caso de gravidez, óleos essenciais são substâncias naturais, mas elas não são inócuas, o que quer dizer que elas não são assim, não causam nenhum efeito. É sempre aconselhável pedir autorização de um médico ou mesmo evitar o uso, principalmente nos meses iniciais de gravidez, porque qualquer óleo essencial vai ser carreado para dentro da pele, vai entrar na corrente sanguínea
e é melhor prevenir, né? A fase da gravidez, o início da gravidez é muito delicado para qualquer mulher. Então, a gente não deve brincar com essa situação, deve sempre ter muita cautela. E aqui há essa advertência expressa de não usar no caso de gravidez antes de consultar o médico. A lembrança vale para o óleo que eu vou falar também depois, o de cravo. Nunca fazer contato com os olhos, dentro dos ouvidos, né, em áreas sensíveis. E sempre enxaguar com óleo vegetal. Às vezes a gente leva logo água, mas é muito bom também ter até o azeite de que a gente tem em casa para retirar um excesso de óleo, caso tenha uma irritação na pele, caso comece a arder. É uma maneira muito eficiente da gente tirar o efeito do óleo essencial, porque o óleo vegetal vai carrear, vai puxar aquele óleo que está te causando qualquer irritação. Bom, tem aqui um quadrinho de última hora. Nós temos esse maravilhoso óleo de mirra num blend chamado Immortelle, que é um blend anti-aging. Aí eu já tenho o meu, tive a felicidade de conseguir comprar, na verdade trocar por pontos quando eu fui aos Estados Unidos, e eu tenho, acredito que em breve nós teremos ele aqui no Brasil. Ele tem uma mistura de vários óleos que vão trabalhar o olíbano, o sândalo, a lavanda, o helichrysum, que é a sempre-viva, que a gente chama aqui, e o óleo de rosa também. Então, ele tem um poder antioxidante, anti-age, né, anti-idade, muito interessante. Eu vou estender rapidamente mais um pouquinho sobre o óleo de mirra, porque ele tem umas informações tão interessantes que eu não gostaria de deixar de passar. A árvore da onde a gente extrai o óleo de mirra é encontrada, como a gente já falou, só no norte da África e algumas regiões do Oriente Médio. Então, a gente pode imaginar a força que essa árvore precisa ter para crescer e permanecer nesses ambientes desérticos, secos e difíceis. E é essa força que todo óleo vegetal traz para a gente. A força que a planta da qual ele se originou tem, o contato, como ela se defende, como ela se posiciona na natureza, no meio ambiente. E a gente consegue essa essência quando usa um óleo essencial. Opa, fiz errado. Aqui. E muito interessante a gente imaginar se é um deserto, o ambiente é seco, né? O sol muito forte. Essas árvores elas estão permanentemente envoltas com uma névoa fina dos óleos essenciais. Ela não só permite que a gente use, mas ela usa, né? Na verdade, é uma parte da defesa da planta. Todos os óleos essenciais fazem parte do metabolismo secundário das plantas. Então, elas ficam, ao redor delas, elas lançam na atmosfera uma camada desses óleos essenciais para se refrescar, para refrescar o ar ao redor delas e filtrar os raios de sol. Olha que sabedoria, né, na natureza. E a gente pode cada vez mais se beneficiar dessa sabedoria. E um fato curioso que a gente destaca é que a mirra é extraída através de golpes feitos na casca da árvore. Aquelas resinas, lembra que eu falei das lágrimas? É da onde sai o corte da árvore, sai aquela resina, e essa seria, então, na visão desse autor, a perfeita ilustração da força do amor que paga o mal com o bem. É super poético, né? Eu gostei muito dessa informação. E aí vou contar muito rapidinho também a lenda da princesa Mirra. É uma lenda da mitologia grega. E eu acho muito legal a gente enriquecer, até quando a gente conta sobre os óleos essenciais, muitos deles têm essas lendas para basear, porque as lendas são, na verdade, uma adaptação do entendimento que o ser humano tem das forças da natureza, da realidade que ele não entende, às vezes que ele não sabe explicar. Então, ele busca em figuras de expressão o que pode acontecer. Então, a história da Mirra é muito bonitinha. Mirra era uma princesa muito bonita e vivia na época em que os deuses eram adorados, e especificamente a deusa Afrodite, que é a deusa do amor, a deusa da beleza, e todos a adoravam, mas a Mirra se recusou, se rebelou e se recusou a adorar a deusa. Que, como vingança, ai meu Deus, a gente tem umas histórias meio doidas, né? Mas enfim, como vingança, lançou sobre ela um feitiço de amor e que ela ia se apaixonar por um amor impossível. E lançou sobre ela a maldição de se apaixonar pelo próprio pai. E ela relutou mais que pôde, mas não resistiu, sucumbiu a essa paixão
e ludibriou o pai, enganou o pai e se deitou com ele. Quando ele descobriu, ele ficou muito revoltado e tirou a sua espada para matá-la. E a princesa, então, pediu aos deuses que ela adorava que tivessem piedade dela. Nesse exato momento, ela se transformou numa árvore que, quando foi golpeada, começou a destilar essas lágrimas, né? Então, essas lágrimas, na verdade, opa, de novo errado, essas lágrimas, essa resina, que é a imagem dela transformada em uma árvore, e ela acabou tendo um filho, que aí já é o Adonis, essa já é outra história muito legal também. E tem a resina que ela destila, peraí, a resina que escorre da casca para curar as feridas do tronco da árvore também cicatriza muito bem as feridas da nossa pele e também cuida e trata das feridas da nossa alma. Então, isso é só uma explicaçãozinha aí bonitinha da mitologia grega sobre a mirra. Como a gente falou, todo óleo trabalha não só o físico, trabalha muito o nosso lado emocional. Vamos ver rapidinho, então, o que a mirra pode nos ajudar no campo emocional. Assim como o olíbano, a mirra é um óleo que tradicionalmente é usado para restabelecer nossa conexão com o divino. Então, não é à toa que ela foi escolhida para presentear o menino Jesus. E ela é sempre usada em cerimônias religiosas. Quem é adepto de meditações, de yoga, tem nesses óleos uma inspiração para a meditação, a conexão com o divino. Uma massagem com óleo de mirra ajuda muito a reduzir a nossa tensão mental, nossa ansiedade, porque estimula sentimentos de proteção, diminui aquela necessidade que a gente tem de estar sempre no controle, dando conta de tudo, e com isso fortalece a nossa imunidade, porque a gente sabe que quando está ligado em 220, está fazendo todas as coisas, quer dar conta de tudo, chega uma hora que a gente pifa. E a gente pifa exatamente porque o nosso sistema imunológico não deu conta. Então, se a gente está diminuindo o nosso, né, dando um freio no que a gente tem dessa ansiedade, a gente vai ajudar fortalecendo o sistema imunológico, nossa saúde vai agradecer. A mirra ajuda a dissipar sofrimento e tristeza. Relaxa esses sentimentos de ansiedade, restabelecendo a energia do coração. A energia da mirra leva a restaurar a confiança em nós mesmos. A gente vai voltar para o nosso lado espiritual, seguindo nossas intuições, retomando aquele caminho de crescimento que com certeza está destinado a cada um de nós. Olha, esse trecho que eu vou falar agora é um trecho muito especial que eu retirei do livro da Marisete. Quem ainda não tem, não deixe de ter, porque é um livro que consegue sintetizar de uma maneira muito interessante tanto a parte química quanto a parte emocional, e a gente busca lá informações super valiosas. É uma situação muito interessante. Quando a gente perde a confiança, muitas vezes é porque a gente teve lá atrás um distúrbio, uma quebra naquele vínculo tão precioso que é o vínculo de mãe e filho. Quando a gente é criança, a gente confia, a gente entrega totalmente a nossa confiança para a nossa mãe, que não seja a mãe biológica, que seja a cuidadora, que seja a avó, a tia, enfim, quem nos representa nesse papel de mãe. E há situações que levam a gente a romper esse vínculo. Então, a gente acaba perdendo e levando para a nossa vida de adulto essa incapacidade de confiança. E geralmente essa desconfiança é em nós mesmos. Então, o que a mirra pode nos ajudar é restabelecer esse sentimento de confiança, tirando esse sentimento de medo e colocando no lugar dele o sentimento de que você sim sua intuição vai te guiar, você pode conseguir, você volta a acreditar que o mundo pode ser um lugar seguro. E aqui eu coloquei até entre aspas, porque é a citação literal do que está no livro da Marisete. Mirra ajuda a alma a sentir a presença de amor e carinho de mãe. Como o calor do amor de uma mãe por seu filho, mirra auxilia as pessoas a se sentirem seguros e protegidos. Olha, não é pouca coisa, não é? A gente poder contar com um suporte emocional que nos leva a nos reconhecer, né? Nos restabelecer nesse mundo como pessoas fortes e confiantes. Muito bem. Essa é a mirra deliciosa, me estendi, o cravo vai ser um pouquinho mais rápida, mas também tem muita coisa interessante para falar. Vamos começar por o nome dele, né? O cravo é o clove, que é o nome em inglês. O nome botânico é Eugênia caryophyllata.
é também super importante para a gente identificar se está comprando o produto correto. A gente já viu uma árvore de cravo? Eu confesso que só em fotos. A gente sempre tem a imagem daquele cravozinho lá, sequinho, né, que está ali em volta do vidro, do frasco de óleo, um botãozinho que não se abriu. É porque é exatamente assim que o óleo, que o cravo, botão é extraído. Ele está ali, vendo, verdinho do lado direito? Quase dando, alguns já estão até dando florzinha. E ele, para fazer o cravo, botão, ele é colhido antes dessa floração. Ele é seco e dali vai ser extraído. E o óleo de cravo, você vai encontrar variedades extraídas das folhas, o do botão. Nosso óleo é de botão. Vocês podem conferir lá no site da Doterra que vocês vão encontrar a referência de que a parte da planta extraída é o botão. Mais uma vez, os componentes bioquímicos vão dar a esse óleo propriedades importantíssimas que vão nos ajudar no nosso dia a dia. Com certeza todo mundo já ouviu falar da mais famosa, que é a analgésica, mas ele também é antisséptico, é fungicida, cicatrizante, estomáquico, que significa que ele tem ação em todo o nosso estômago, todo o sistema digestivo, antiespasmódico, para melhorar dores cólicas, carminativo, que vai nos ajudar a trabalhar os gases, e é um grande estimulante emocional e intelectual, vai nos ajudar muito a trabalhar a questão de memória. Com essas propriedades, as indicações de uso mais comuns que a gente tem, e que é uma das mais conhecidas, são exatamente as aplicações na área da odontologia, né? As infecções dentárias podem ser beneficiadas como abscessos, gengivite, periodontite, estomatite, as dores dentárias e gengivais, porque ele age como um anestesiante mesmo, um antidor, graças a um componente majoritário dele que é o eugenol. Esse componente químico, ele age nos receptores de dor, então ele vai fazer uma ação analgésica muito apreciada. E é um anti-infeccioso de largo espectro, ou seja, ele pode combater infecções das mais variadas origens. Muito potente, inclusive potente também em termos de contato com a pele, tá? A gente vai ver mais à frente que ele é sempre recomendado que não seja usado puro, porque ele pode ser cáustico, dermocáustico, pode machucar a pele. No sistema digestivo, ele trabalha como um tônico estomacal, ajuda no combate a infecções do trato gastrointestinal, como disenterias, diarreias infecciosas, exatamente porque ele vai trazer para dentro do seu corpo todas aquelas propriedades que vão eliminar as bactérias que causaram a infecção. Nos problemas de pele, ele também é extremamente indicado como antifúngico. Quem nunca foi numa manicure que viu a sua unhazinha assim toda descascada, quebradiça, feinha, e aí não sugeriu, passa um olhinho de cravo que vai ajudar a revitalizar a unha. E ela talvez não tenha feito, né, nenhum estudo sobre o óleo de cravo em aromaterapia, mas por tradição a gente traz tanta coisa boa que a gente foi esquecendo, né? Quantas informações a gente já tem de uso dessas substâncias naturais para a nossa saúde. Na pele em geral, o óleo de cravo atua com muita eficácia em casos de necrose, feridas em qualquer lugar. Ele tem ação antinecrosante, antiulcerativa. Ele é um excepcional antioxidante e antirradical livre, que os radicais livres são aqueles que realmente causam toda essa descompensação nas nossas células e causam tantos problemas e envelhecimento principalmente. Bom, mais uma vez do site da Doterra, os usos, né? Aqui é sempre uso externo, como parte de uma massagem confortante, mas também pode ser usado aromático, fazendo uma difusão. Quando fala em uso externo, lembramos que ele pode ser dermocáustico, então, sempre que possível, diluir num óleo de coco fracionado, sempre em caso de gravidez, entrar em contato com o médico, evitar contato com as áreas sensíveis, como olhos e ouvidos, ok? E sempre atento no momento que a gente usa no Brasil é o uso externo. Eu trouxe aqui também essa informação. Olha que delícia. Quem já conhece o On Guard, Marisete falou, ele está no kit família e no kit Brasil.
O On Guard é um blend que junta vários óleos, entre eles o óleo de cravo, que promove a função imunitária saudável e proteção. Em breve, acredito que a gente vai ter no Brasil umas cápsulas já gelatinosas com uma gotinha de óleo essencial dentro. É delicioso, você toma, eu tomo com frequência quando às vezes a sensação é de que eu vou gripar, que eu vou pegar um resfriado. Então, você ingerindo o On Guard, você consegue absorver vários óleos que vão te ajudar a repor a sua função de imunidade. E o outro produto a gente ainda não tem no Brasil, mas é um complexo celular, né, de proteger contra o estresse oxidativo, é esse chamado DDR Prime, que também tem o cravo como composto dele. Tá vendo? Essa é a função antioxidante aqui levada super a sério. Trabalhar para fazer o nosso corpo se recuperar, se recompor. Bom, o cravo também tem indicações no campo emocional. É muito comum a gente ver hoje em dia pessoas tão influenciadas por outras pessoas ou por coisas que acontecem na vida, que começa a se achar impotente para mudar aquela situação. Não tem coragem de dizer não, não tem coragem de se apresentar para a mudança. Então, o cravo vai tirar no nosso emocional essa mentalidade de vítima, essa coisa de você não se defender, de você ficar sempre na defensiva, achando que você precisa cumprir tudo o que os outros querem. Então, você vai se tornar um pouco mais proativo, vai tomar suas próprias decisões e vai cada vez menos ligar para as opiniões ou respostas dos outros. Por quê? Ele vai trabalhar o seu emocional. Essa frase aqui é de um livro também muito interessante, resumindo o cravo como o seguinte: cravo é força e recuperação física, atitude e confiança emocional. Então, ele é um óleo impactante que, ao trabalhar o seu emocional, ele vai te dar esse posicionamento, vai te tirar de vítima, vai te tornar proativo. Outras indicações aqui muito legaisinhas é trabalhar o cansaço físico e mental. Está estimulando o raciocínio lógico, a memória, facilitando lembranças de fatos esquecidos. Eu já tive relatos de situações que não era o foco e acabou trazendo facilidades de lembranças de pessoas que já estavam com essa função bastante comprometidas. Então é muito legal, cada pessoa reage de um jeito, é óbvio, nós somos seres muito especiais, individuais, mas essa é a força da natureza agindo, é a energia da planta que coloca tudo isso à nossa disposição. O cravo estimula, harmoniza e limpa os campos energéticos, limpando bloqueios e energia estagnada. Então, quando a gente fala que o On Guard, de voltar lá para lembrar, On Guard é um óleo de proteção, a gente pode usar ele também para limpar nossa casa, nosso ambiente de trabalho, não só dos vírus, bactérias que estão ali rondando fisicamente, como também energeticamente os bloqueios de energia. Então, é fantástica a função do cravo. Bom, gente, era isso. Eu deixei aqui para vocês, a Marisete está gravando, então a gente vai ter oportunidade de passar essa bibliografia, que é sempre interessante para quem quer aprender um pouco mais. A gente tem aqui o livro da Marisete, O Poder dos Óleos Essenciais em Seu Dia a Dia, um livro muito legalzinho, que infelizmente está esgotado, que é o Guia Completo de Aromaterapia da Joana Roari, que é bem didático, bem fácil de ver, e outros que trabalham mais a parte psicológica, que é a aromaterapia, aromipsique e a cura vibracional, que já foi até falado aqui no grupo, esse cura vibracional, a pegada dele é toda mesmo, direcionada à função dos olhos. E eu fiz a questão de colocar aqui para a gente saber que tem muita informação disponível e que eu não estou inventando nada disso, né? Esse grande manual de aromaterapia é muito legal também. E a Dayana Petri é uma aromaterapeuta brasileira que trabalha com a aromaterapia integrativa. Então, ela faz exatamente isso que eu busquei fazer aqui hoje para vocês, que é a associação dos benefícios físicos e emocionais dos óleos essenciais. É muita coisa para falar, Marisete, vou te devolver, né? Vou parar de compartilhar a tela.
Se deixar, eu falo até amanhã de manhã. A gente tem que estabelecer um cronograma aqui, senão eu não paro de falar. Mas é assim, com muita humildade que eu venho dizer para vocês que eu estou aqui para compartilhar e aprender muito mais. O campo da aromaterapia é rico e é prazeroso demais você dividir com uma pessoa, usar, a pessoa ver que você usa e pedir para saber o que, que é e se tornar mais um apaixonado. Então, fica aqui a minha contribuição. Na medida do possível, eu vou acompanhar as próximas apresentações. Se eu não estiver presente ao vivo, eu vou estar assistindo depois, porque também estou continuando a estudar, então talvez eu não esteja aqui nas outras quartas, tá ok? Um grande beijo para todos. Marisete, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui partilhando, tá bom? Beijo. Gente, que aula. Carla, olha só, você está proibida de sumir, hein? Nós vamos atrás de você. Carla, que delícia ouvir você falar. Eu estava acompanhando aqui, depois você dá uma olhada no que o pessoal escreveu aí, assim, todo mundo encantado, né, com você ensinando a gente. Eu falo e é verdade, gente. A melhor coisa do nosso trabalho é a gente se associar com gente que sabe mais do que a gente, né? E eu de boba não tenho nada, né? Eu adoro me associar com pessoas que sabem mais e que têm outra visão. Que coisa rica, né? A visão que você trouxe, a maneira com que você falou dos olhos. Olha, eu estou imaginando que vão ser os outros dias, né? Cada dia melhor do que o outro. Gente, não é verdade? Todo mundo que gostou, diz eu aí, para a Carla ver, que todo mundo adorou. Ó, Carlinha, Deixa eu só obrigada. rapidinho, então, agradecer todo mundo que está colocando aí. Só agradecer, porque eu, na verdade, eu não tive tempo de olhar, né? Senão a gente desconcentra, eu não vi comentários. Se tiver alguma pergunta depois, a gente pode tentar ajudar de alguma maneira, tá bom? Muito obrigada de coração, tá? Não, foi ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigada. Eu sei que você estudou, que você se preparou, né, que você dedicou parte da tua vida para que você pudesse ensinar a todos nós. Então, gente, isso é que é a Doterra, né? As pessoas, elas realmente fazem isso. A gente tem um bem comum, que é levar esses olhos gota a gota e pessoa a pessoa. Então, querido, olha, muita gratidão de verdade. E, assim, não foge não, tá? Eu sei que você está estudando, é uma boa causa, a gente está feliz, eu estou super feliz de você voltar à faculdade, né? Você está buscando outros universos, mas assim, ó, volta porque a gente quer você aqui outras semanas, tá bom? Obrigada, gente, todos vocês. Carlinha, obrigada, querida, e até a próxima quarta.